Olá pessoal, nesse vídeo vamos mostrar a questão, né, das tags que o ProArmar utiliza, e ao trabalhar aí com as tags, né, ao renumerar, as mesmas aí se renumeram automaticamente, né? Então o que a gente tem visto aí o pessoal utilizar comandos como o copiar ou copiar detalhe, faz ali a cópia, né? Pode ser até um ferro. E aí, de repente, né, faz a cópia daquele detalhe com a intenção de criar aí o detalhamento de uma outra viga. Né? Então, foi lá, mudou a referência ali, né, para a viga 2. Então, só para a gente perceber, né, feito somente a cópia, não é, né, suficiente aqui para ele entender que essa ferragem é outra. Tá? Então, se a gente vê aqui, né, na viga 2 tem a posição ali N1 com fio de 12,5, e eu alterar, editar esse ferro, vou mudar aqui para 16, olha o que acontece, né? Então, a referência, ela continua ainda vinculada àquele detalhe. Né? Então, é tudo questão aqui de vínculo. Bom, vou voltar então pro 12, né, que é o que estava antes. É só na viga 2 que eu quero alterar essa ferragem sem afetar a viga 1. O ideal aí, né, depois de feito a cópia, utilizar o comando reconhece armaduras, reconhece detalhe genérico, aonde, né, eu vou selecionar aqui os layers do desenho, onde, por exemplo, aqui a gente tem o layer texto do ferro, que é esse aqui. Se tiver outros textos, né, de ferragem, é só selecionar. Layer com a linha de ferro, então é esse aqui. Eu vou selecionando, Enter, se tiver, né, também faça a seleção aí de outro. Texto da dobra, então seleciona ali o texto da dobra, Enter. E aí abriu a janela, né, onde eu vou confirmar que eu quero realizar aqui o reconhecimento dessa ferragem. Mas, né, que essa ferragem aqui que eu acabei de fazer a identificação pertença a um outro detalhe, né, não àquela viga 1, e sim, né, a essa viga 2. Então ele pede para eu selecionar o detalhe todo. Então, a viga 2, detalhe aqui da viga 2, Enter. Vou selecionar o título desse detalhe, viga 2. E essa viga 2, né, vamos supor, vão ter lá duas vigas iguais a essa. Então, dando um OK, teclo Enter para finalizar. E aí, né, a gente tem criado, né, o vínculo dessas armaduras para a viga 2 e, consequentemente, né, as tags dessas armaduras que pertencem à viga 2. Então, se eu realizar a edição aqui na viga 2 para 16 e dar um OK, a gente visualiza que só alterou na viga de baixo. Bom, então, isso acontece muito, né? O pessoal que está acostumado, habituado aí a trabalhar com um CAD, mas é um CAD, né, puro, sem essa questão aí de vínculos, né? Amarrar dados de uma informação, né? Amarrar aquele elemento, que aquele elemento também está associado, né, àquela informação. Então, por isso a importância desse comando EDIARMA, reconhece armadura, o detalhe genérico. Né? Outro comando também importante para quem utiliza as tags é lá na ferramenta EDIARMA, parâmetros, e aí, né, essa opção estar ticada. Por quê? Ó, se eu deixar desmarcado, dá aqui um OK e vou alterar, né, o ferro nessa barra para, sei lá, 12,5. Dando um OK, né, era o mesmo.
mesma posição, então deveria atualizar aqui também, tá? Então é importante que essa configuração, parâmetros, atualização automática, ela esteja aí ticada, para que quando a gente esteja trabalhando na mesma posição, atribuiu a bitola, dando um OK, já atualizou lá na outra, né? Na outra armadura que utilizava ali a mesma posição. Outro comando importante a ser utilizado aí no ProArmar é a ferramenta Add Arma Copiar Ferro. A gente não vai usar a ferramenta Copy do CAD, porque se a gente copiar, vocês viram lá, né, que ele tem toda uma questão de vínculo de dados e, consequentemente, né, quando mandar atualizar ou renumerar as tags, não vai dar certo. Então, o certo é usar o comando copiar ferro, onde aí eu seleciono o ferro aí, né, com a intenção de criar um novo. Então, esse ferro aqui eu quero copiar, porque vai ter o mesmo comprimento. Daí, feito a cópia, você vai clicar 2 vezes nesse ferro, que aí ele vai trazer, né, o número da posição. Então, quero deixar aqui na posição 7, um ferro de 10. E aí, dando um OK, né, lá embaixo no Command, a quantidade. Então, é só mais uma barra. Fiz de 10, esse texto eu quero com um ângulo 0. E aí, teclando Enter, né, ele traz a tag correspondente para este ferro. Tá? Então, se eu fizer alguma alteração aqui, mudar a bitola para 12,5, né, não afeta aqui o de baixo. Por quê? Porque ele tem uma outra numeração, né, e esse texto ele está vinculado a este ferro. E também, né, quando a gente fez a cópia dessa ferragem, ele está vinculado a este grupo de detalhamento, tá? Porque às vezes a pessoa tem lá, esqueci de colocar na viga de cima. Foi lá, né, aproveitou aqui, ó, copiou essa ferragem lá para a viga de cima, né? Então, essa cópia desse ferro ainda está fazendo vínculo a essa viga V2. Então, alterou, fez a cópia, né, de um outro detalhe, vem aqui no Add Arma para reconhecer, né, esse agrupamento de dados. Né? Então, esse agrupamento aqui de dados é que faz, né, o software entender que se trata, né, de uma outra peça que está sendo detalhada. Então, seleciono o detalhe ali da viga, o título desse detalhe, só seguir o que está pedindo no Command. A escala aí do detalhe, Enter para finalizar, que aí ele volta, né, e já volta ali agrupado. Então, se eu fizer uma alteração aqui em cima, mudar lá para 20, dá um OK, lá embaixo não alterou. E outra questão aí, né, quando for renumerar, então lá no comando produtividade, né, renumera posições, a gente vai selecionar aqui o detalhe, né? Então esse detalhe eu quero renumerar as posições partindo aí do 101, pode igualar os ferros, né, se forem iguais, e dando um OK, a gente visualiza a realização do renumerar para aquele detalhe da viga 1, aí para a viga 2 eu quero numerar a partir, né, do 201, então dando um OK, a gente visualiza, né, o renumerar sendo feito aí por detalhe. Outra dica do ProArmar é utilizar aqui no Options, né, existe o User Preferences, o
Double Click Edit. Então essa opção é interessante estar desativada para que quando venha a editar, então por exemplo a gente tem esses 3 estribos aqui, removidos, e quero então editar a quantidade desses estribos aqui no detalhe. Então, com o Double Click Editing desativado, ele abre essa janela do ProArmar para que a gente possa então efetuar a edição. E ao dar um OK, é finalizado essa alteração. Então, essa é uma configuração muito importante de estar aí desativada para que a configuração do ProArmar abra essa janela de propriedades. Outra prática também não recomendada quando estiver utilizando não só o software ProArmar, como qualquer outro software, é a tecla ESC do CAD. Então, às vezes a gente está lá no meio de um comando, configurando aí os parâmetros, e feito aqui as alterações, a gente vê aí o pessoal dando o ESC, antes da função terminar de efetuar aí as modificações. Então é muito importante, ao invés de utilizar o ESC do CAD, procurem aí teclar o Enter ou o Space para finalizar o comando. E assim, aquela tag do ProArmar continuar aí como tag e não virar um simples texto de CAD, ok? Então essas dicas aí importantes para que a gente possa trabalhar corretamente com o ProArmar e assim ter as questões dos agrupamentos de informações para aquele detalhe, consecutivamente aí realizar as alterações sem afetar qualquer outro detalhe, bom? Então ficam aí as dicas para utilização do ProArmar.